Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo uma revisão dos conhecimentos gerais para os cargos de nível médio, técnico e superior. Fiz aqui alguma seleção de várias questões interessantes para a gente saber. Então a nossa primeira questão ela é de informática, onde ela diz assim: a memória de um computador é um termo genérico para expressar a capacidade de armazenamento de uma máquina. Então ele está falando sobre memória. Então a unidade básica de armazenamento de um computador é quanto? É um byte, é um mega, é um giga, um tera. Então, esse daqui é um assunto bem interessante porque sempre cai em concurso. Então, eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender melhor esse conceito de unidade básica de armazenamento de memória. Então, se a gente prestar bem atenção aqui, esse quadradão aqui, ele representa uma unidade, onde essa uma unidade, ela representa o quê? Um byte. Lembrando que uma unidade dessa aqui, esse quadradão, ela é formada por 8 bits. Então, esses 8 bits é que forma um byte. Só que, no geral, uma memória, a unidade básica dessa memória, ela é 1 byte. Então, a informação principal que a gente tem que ter em mente é isso, que a unidade básica seria de 1 byte. Lembrando que ela é formada por 8 bits. E aí, se a gente prestar atenção, por exemplo, aqui nessas outras alternativas da questões, onde ela vem mega, giga e tera, olha só lá na imagem que eu trouxe. Tá tudo bem aqui, olha aqui, mega, gira e tera. Então, a gente presta atenção que nas outras alternativas, vamos dizer, elas são subunidades da principal, onde a principal aqui é de 1 bit. Então, a partir dela, ela tem como resultado várias outras unidades de armazenamento. Então, quais são elas? Tem a de kilobyte, a de megabyte, a de gigabyte e de terabyte. Então, tudo se inicia por uma byte, onde ela é formada por quantos bits? 8. Então, a informação necessária que a gente tem que ter em mente é isso, é que é 1 bit, que é a unidade principal e básica de uma memória de um computador. Então, diante disso, a alternativa correta dessa questão é a letra A. E aí, a segunda questão de informática, ela vem falando sobre e-mail. Então, o e-mail ou correio eletrônico é um serviço disponível na internet, que possibilita o envio e o recebimento de mensagens. Sobre o assunto, é correto afirmar. Eu gosto sempre de marcar isso daqui, quando ele pede correto ou incorreto. Então, nessa situação aqui é o correto. Então, na letra A, ele diz assim: para usar esse correio, é necessário ter um endereço de e-mail, algo parecido com o seu nome, nome do seu provedor.com.br. Então, isso daqui já seria a nossa alternativa correta, porque é isso mesmo que a gente tem que ter como endereço de e-mail. O seu nome, eu sempre o arroba, junto com o nome do seu provedor. Quais são exemplos de nome de provedor? Pode ser o Hotmail, Gmail, Outlook, até o UOL também tem. E aí finaliza com .com.br. Ou tem uns, como por exemplo do Gmail, que termina só com .com. E aí na letra B ele diz assim: conhecendo-se o endereço eletrônico da sua caixa postal, somente algumas pessoas poderão enviar uma mensagem ou e-mail para você. Não, né? Isso daqui está errado. Porque não seria apenas o somente, seria qualquer pessoa que tivesse o acesso ao endereço eletrônico. Até porque, como a gente recebe bastante e-mails que não tem nada a ver, né, que a gente não conhece, por exemplo, naquele spam, né, no nosso correio eletrônico, que aparece vários e-mails lá, só, por exemplo, de promoção, ou falando sobre qualquer notícia assim, que não tem nada de importante para a gente. Então, quando as pessoas têm acesso ao nosso e-mail, elas conseguem nos enviar qualquer tipo de mensagem, até vírus, como a gente vê em muitos casos. Na letra C, ele diz assim: todas as mensagens enviadas ficam armazenadas no servidor do e-mail do seu provedor até que você acesse o quê? A internet e as veja. Não sendo possível salvar ou deletar? Não, né? Quem já teve essa experiência aqui, dá para ver e já até fez isso, né? Já salvou como importante, por exemplo, utilizando aquela estrelinha que tem lá, ou deletando o e-mail. Então, isso daqui está totalmente incorreta, porque a gente consegue sim salvar ou deletar. A letra D diz o quê? Quando o destinatário ler a mensagem, não poderá copiar para o seu computador os arquivos que lhe forem enviados? Não, né? Até porque tem uma coisa super interessante lá que é chamado de download. Então a gente consegue fazer o download dos arquivos lá e assim vai copiar
aquele documento no seu computador. Então a gente consegue ver que tem uns erros bem básicos aqui que a gente tem que entender aqui para quando a gente for fazer a prova a gente não poder errar. Então a alternativa correta dessa questão é a letra A. A letra B ele vem falando sobre o Word, onde ele quer o quê? Agora a incorreta. Então a letra A ele diz assim: o Word é um editor de texto, certo? Onde podemos criar o quê? Cartas, ofícios, digitar currículo. E a gente ainda pode fazer vários desenhos, tabela também. Então, isso daqui estaria correta a letra A. Só que é isso que ele quer? Não, ele quer a incorreta. A letra B ele diz o quê? A fabricante do Word é a empresa Microsoft? Sim, é isso mesmo, é Microsoft Office. Aonde quando a gente coloca o Microsoft Office, ele não vem apenas só com o Word, olha só, ele vem com um grupo de programas ou de software instalado nele. Então, olha só, esses são todos os softwares que a gente tem que conhecer quando for fazer questões de informática, até porque tem questões que eles só colocam a imagem do software e quer que a gente identifique qual é. Então, aqui no Microsoft, ele é responsável e fabricante não apenas do Word, mas sim do Excel, do PowerPoint, até do Skype, do OneDrive. Então, a gente tem que saber tudo isso. Então, a letra B, ela está correta. A letra C ele diz o quê? Que o Word faz parte do programa chamado Microsoft Office. Olha, só acabei de falar aqui na imagem, então tá certo. Então, o que sobrou aqui seria a letra D. O que ele diz aqui? Quando instalamos o Windows, o Word vem instalado junto. Continua. Pois faz parte dos acessórios do Windows, tais como Paint, bloco de notas, o WordPad e o Windows Explorer. Você prestou atenção no que eu falei ainda agora na letra B e na letra C? Aonde qual é o pacote de programas que a gente tem que instalar para ter acesso ao Word, Excel? Seria a Microsoft Office. E aqui ele já está falando de um outro programa que não tem nada a ver com esse Microsoft Office, que é o que ele está falando aqui do Windows. Que quando a gente instala o Windows, lembra lá que tem o Windows 10, o 7, o 8. Então, quando a gente instala esse Windows aqui, que ele é um programa, vamos dizer, que permite o uso do computador, só que ele só vem com os acessórios básicos, como ele chama aqui, parte de acessórios. Então, quais são esses acessórios que eu coloquei bem aqui nessa imagem aqui? Seria o quê? O Windows Explorer, o bloco de notas, ferramentas de captura, a própria Internet Explorer, que é um navegador de internet, mapa de caracteres, ferramenta de captura, o Paint e o WordPad. Então, quando a gente instala o Windows, a gente tem apenas essas coisas aqui no nosso computador. Mas aí, como a gente precisa no nosso dia a dia de digitar texto, por exemplo, cartas, ofícios, digitar currículo, ou fazer uma apresentação, que é isso aqui que vocês estão vendo no PowerPoint, ou fazer cálculos no Excel, isso daqui a gente precisa instalar no computador um outro CDzinho lá, que é chamado de Microsoft Office. Então, isso daqui seria todas as informações que a gente consegue coletar nessa ou nessa questão de informática. Então, a incorreta aqui seria a letra D, pois o Word ele não faz parte do Windows, e sim da Microsoft Office. E aí a próxima questão de informática já vem falando do Excel. Olha só, que o Excel faz parte do Microsoft Office. Então aqui ele quer saber o correto. Então na letra A ele vem dizendo que a autossoma, que é uma opção lá que tem no Excel, exibe a soma das células selecionadas. Então olha só, eu trouxe bem aqui nessa questão. O símbolo da autossoma é esse daqui, olha só, que está marcado bem aqui de vermelho, onde quando a gente clica nele, ele automaticamente vai exibir o quê? A soma, já diz o nome, né? Autossoma. Então, vamos dizer que é uma soma automática. Então, ela vai somar automaticamente as células selecionadas, onde tem aqui nessa imagem aqui. Então, quais são as células selecionadas? Seriam essas aqui, olha só. Então, tá vendo? Olha só, ela selecionou desde o G5, que começa pelo 3, até o G8, que termina com o último número 5. Então, a alternativa correta dessa questão poderia ser a letra A. Só que bora continuar olhando lá na letra B. Na letra B ele diz assim que a função classificar, que é uma outra função que tem no Excel, permite classificar os dados em ordem crescente ou decrescente. Então, classificar está bem aqui nessa imagem que a gente consegue ver, aonde ela consegue colocar em ordem crescente, assim como também em ordem decrescente. Então, a letra B ela também está correta. E aí a letra C, olha só, a combinação das teclas Ctrl V corresponde à função C? Sim, né? Esse daqui quem não sabe, né? Seria o famoso Ctrl C e Ctrl V, que é o copiar e colar. Então, diante disso, a gente verifica que todas as alternativas estão
incorretas. E aí, mais uma questão aqui de informática, já utilizando o software do Google Chrome, que ele quer saber da parte de atalhos. Então ele fala assim: qual dos atalhos abaixo, ao ser acionado no Google Chrome, pode ser visualizado nos históricos de pesquisa da web? Então ele quer visualizar o que no Google Chrome? Seria o histórico da pesquisa na web. Então olha lá, a letra A ele vem com o atalho Ctrl mais J. O que isso acontece? E o que aconteceu quando eu utilizei isso no meu computador? Olha só, o Ctrl J ele nos permite verificar pastas e arquivos de download. Então isso daqui já não seria a nossa alternativa correta, porque ele quer saber aonde a gente vai visualizar os históricos. Então o Ctrl J, mais uma vez, seria os downloads. A letra B ele já diz o Ctrl mais H. O Ctrl H, o que aconteceu? Olha só o que ele abriu. Ele abriu o histórico do Chrome. Ou seja, de tudo que eu acessei na internet, sites, essas coisas, aqui. Então, colocando o Ctrl H, ele deu acesso a esses históricos de pesquisa. Então, a nossa alternativa correta já seria a letra B. E aí, continuando aqui nas outras, por exemplo, na letra C, que é o Ctrl F. Quando eu coloquei o Ctrl F, o que aconteceu aqui? Ele permitiu, olha só, ele abriu essa caixa de busca aqui no site. Então, lembra lá o Ctrl F, onde a gente consegue digitar, por exemplo, para encontrar mais fácil o que a gente quer. Por exemplo, se a gente digita alguma palavrinha, então, a gente consegue aqui através do Ctrl F. Então, esse daqui já seria incorreto, né? Então, por último, a letra D, que é o Ctrl D, olha só o que aconteceu no Ctrl D. O Ctrl D, ele permite adicionar aquela página que você está vendo naquela hora como favorito. Então, é aquela estratégia de tu buscar mais rápido aquele site, não ficar pesquisando por um longo tempo. Então, isso aqui, ele te permite adicionar a página que você está acessando como favorito. Então, olha só, tem um nome aqui, e aí você só basta colocar em concluir. Então, a gente verifica aqui que para visualizar o histórico de pesquisa seria o Ctrl H. Bom, começando agora com questões de direito constitucional, agora a primeira ela diz assim: relativamente aos direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Então, na letra A, ele vem dizendo que, no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo que não haja dano. Tem algumas coisas que inconstitucional dá pra gente verificar que não dá muito bem certo não essa questão, mas assim, como eu sempre trago os textos lá certinho e copiado e colado, né, da Constituição, então olha só, lá no artigo 5º, que tem várias coisas, né, então um deles diz isso aqui, do assunto da letra A, então ele diz que no caso de eminente perigo público, então nesse tipo de situação, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado que ao proprietário indenização ulterior, olha aqui no final, e houver dano. Então aqui na letra A ele coloca mesmo que não haja dano. Então a gente vê que o finalzinho ele dá totalmente oposto. Isso daqui é bem interessante porque já caiu bastante em questão de concurso público, onde ele fala, por exemplo, citando como exemplo policial militar e tal, que ele precisou utilizar a propriedade particular. E aí nesse caso o que acontece, né? Como é que fica a indenização para esse proprietário? Então essa indenização ela fica assim garantida, mas em qual condição? Se houver dano. Então é só quando houver dano. E aqui na letra A ele diz que mesmo que não haja dano, mas não, né? Como a gente viu aqui, é só se houver dano. Então a letra aqui, ela está incorreta. E aí na letra B, o que ele fala aqui? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como, ou seja, outra coisa também que é garantido, a proteção às criações industriais, também às propriedades das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, lá na Constituição, no mesmo artigo 5º lá, como já falei, tem várias coisas lá, ele fala que a lei assegurará aos autores de inventos industriais e privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E aí, não tá igualzinho o que tá na letra B? Então, essa daqui já é a nossa alternativa correta. E aí,
aí, bora ver as outras alternativas e verificar onde está o erro delas. Então, na letra C, ele diz assim: a sucessão de bens de estrangeiros, então ele está falando a sucessão de bens de quem? Do pessoal daqui do Brasil ou de fora? De fora, que olha só, bens de estrangeiros situados no país, então, que está aqui no Brasil, será regulada por quem? Logicamente, por quem que você acha que vai ser regulada? Aqui na questão, ele diz pela lei estrangeira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Então, bora lá. O que está escrito lá na Constituição? A sucessão de bens desses estrangeiros situados no país será regulada por lei brasileira. Então, isso daqui estaria incorreto, porque aqui na letra A ele diz que é regulada por lei estrangeira e não, né? Até porque isso aqui é meio óbvio, né? Se está aqui no país, certamente teria que ser regulada pela lei brasileira, assim como naquele assunto de nacionalidade, que posteriormente a gente vai ver uma questão sobre isso. Então, se está aqui no país, é logicamente que vai ser regulada por lei brasileira, e sempre em benefício de quem? Dos cônjuges ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Então, na letra C, é isso aqui que está errado, onde ele diz que é a lei estrangeira, e não, é lei brasileira. Bom, e na letra D ele fala o quê? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei. Bom, lá na Constituição ele diz o quê? Que a prática do racismo, então, mais um crime que a gente tem que saber, constitui o quê? Um crime de duas características. Qual é a característica da prática do racismo? É que ele é um crime inafiançável e imprescritível. Então, não tem aquele papo de pagar e não tem nem aquele papo de período para denunciar ou não. Então, ele é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. E aqui ele diz sobre o quê? Detenção. Então, isso daqui está incorreto, porque é a pena de reclusão. Mas aqui, essas informações, ele está correto, né? Onde ele diz que é crime inafiançável, isso está certo, e também imprescritível, isso aqui está certo. Só que quando ele fala da pena, não é pena de detenção, é reclusão. E uma estratégia que eles sempre falam para memorizar da pena que é aplicada na lei do racismo, né, que tem até isso, é sempre por essa primeira letra aqui, porque lembra lá dos tipos de pena que tem no crime, detenção, reclusão. Então, aqui do racismo começa pela letra R, não é? E aqui, olha, a pena que é aplicada no caso do racismo, começa com a letra R. Então, isso daqui o pessoal usa bastante como memorizar a pena que é aplicada no caso de racismo. Então, isso daqui estaria incorreta a letra D. Bom, a próxima questão de constitucional, ela diz o quê? No que se refere aos direitos políticos, então agora o assunto vai ser sobre direitos políticos, conforme a disposição constitucional, assinale a alternativa correta. Letra A. A idade mínima requisitada para os cargos políticos são critérios de inelegibilidade? Bom, falando sobre esse tema, eu preparei aqui esse material da Constituição que tem lá, onde ele fala sobre os critérios de elegibilidade e critérios de inelegibilidade, que esse é o termo que ele utiliza lá na letra A com relação à idade. Então, isso daqui é bom lembrar que são elementos taxativos, né? Então, que está escrito lá na lei. Então, tem coisas a mais ainda além desses critérios, principalmente nesse caso aqui de inelegibilidade. E tem, por exemplo, parente e tal, de candidato que vai se candidatar à eleição. Então, tem alguns ou mais critérios, então é por isso que é bom a gente ler totalmente o direito constitucional. Então, aqui, alguns critérios de elegibilidade. Já diz o nome, né? Elegibilidade é aquele que pode ser elegível, que pode ser votado. E aí, quando tem normalmente esse in, né? Quer dizer normalmente o quê? O não. Então, o quê? Isso daqui é não elegível. Então, a gente tem aqui fatores que proporcionam a elegibilidade da pessoa, que pode ser elegível, e também critérios que a pessoa não pode ser elegível, que é a inelegibilidade. Então, olha só alguns critérios bem mais fáceis para a gente memorizar da elegibilidade. Primeiramente, seria a nacionalidade brasileira. O segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, alistamento eleitoral. Não lembra daquela obrigação que a gente tem que sempre votar toda vez que tiver a eleição? Então, assim, aí com relação a esse pleno exercício dos direitos políticos, está relacionado àquela parte de ser votado e de votar também. Aí a gente tem um quarto aqui que ele diz que é o domicílio eleitoral na circunscrição, então é no local lá onde ele quer o candidato se eleger.
Penúltimo aqui, filiação partidária. E por último aqui, a idade mínima. A idade mínima, olha só, que é um critério de elegibilidade. A gente tem vários tipos de macetes. Daí eu trouxe essa imagem aqui que a gente sempre lembra de um telefone para ligar, né? De idade mínima, que é o quê? 35, 30, 21, 18. Tem até uma musiquinha, né? 35, 30, 21, 18. Aí, olha só, para cada idade dessa aqui, há um cargo, vamos dizer, específico. Onde geralmente o primeiro aqui, que é o 35, é para presidente, seu vice e também senador. 30 é apenas para o governador e seu vice. E de 21 anos, a partir de 21 anos, é de deputados, prefeitos. E por último aqui, que é o 18, que é o novinho. Tanto que a gente vê tanta gente nova, né, para se candidatar para esse cargo de vereador. Então, olha só, isso daqui é aquela estratégia para a gente lembrar da idade mínima, que é considerado um critério de elegibilidade. E aí, agora, vindo para cá para o lado de inelegibilidade, a gente tem aqui os inalistáveis e os analfabetos. Então, esses aqui são os critérios que é bom a gente saber de ter na cabeça. Então, voltando lá na questão, ele diz o quê? Que a idade mínima, que é aquela que a gente viu ainda agora, lembra lá do número, que é o 35, 30, 21, 18? Então, esse daqui é um critério de elegibilidade, então não é de inelegibilidade. Então, a letra A já estaria incorreta. E é isso que ele quer? Não, ele quer a correta. A letra B, ele diz o quê? Que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, a letra B é isso justamente que está na Constituição, onde ele fala sobre esse período de 15 dias. Então, isso daqui está correto. Então, a nossa alternativa da letra B aqui é o gabarito da questão. Aí, na letra C, ele vem falando sobre o alistamento eleitoral e o voto são o quê? Obrigatórios. Obrigatórios para quem? Para os maiores de 18 anos e para os maiores de 16 e menores de 18. Então, mais uma outra tabelinha que eu fiz é sobre essa parte do que é obrigatório e facultativo em relação ao quê? Ao alistamento eleitoral e o voto. Então, obrigatório é o quê? Obrigatório, essas coisas tudinho aqui, é para quem tem o quê? Maiores de 18 anos. Então, olha só, fica bem facinho pra gente lembrar. E aí, o que é facultativo, que não é obrigatório, é para quem não é, né? Então, olha só, é para os analfabetos, é para os maiores de 70 anos. Eu sempre lembro da minha avó, que a partir dos 70 anos ela não votou mais, porque ela tem essa opção de escolher, de querer votar ou não. E aí, também outras pessoas que são facultados o voto são os maiores de 16 e os menores de 18. Então é bom a gente sempre lembrar dessa regrinha aqui, né? Dos 16 até os 18. Então, para quem é facultativo, mais uma vez, os analfabetos, segundo a minha vozinha, de 70 anos, mais de 70 anos, e letra C, os maiores de 16 anos até os 18. Mas quem é obrigatório é todo mundo que tem maior de 18 anos. E aí, aqui na questão, ele confunde, né? Vamos dizer assim, confunde não, ele junta. Por exemplo, os obrigatórios que a gente viu, que é apenas para uma categoria, que é quem? Para os maiores de 18 anos. Só que ele coloca bem aqui, para os maiores de 16 e os menores de 18. E aí você lembra que eu fiz lá o 16-18? Isso aqui é para quem é facultativo. Então é isso aqui, ele juntou. Mas aí com aquela tabelinha lá ficou bem mais fácil da gente lembrar. A letra dele diz o quê? Que os estrangeiros podem se alistar como os eleitores? Não, eles não podem se alistar de acordo com a Constituição aqui, onde ele diz que não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante também o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, olha só, tem duas restrições. Mas aqui ele diz que podem. E não, né? Ele não pode se alistar como eleitor. Bom, falando da questão de nacionalidade que tem na Constituição, eu trouxe essa questão aqui pra gente saber. Onde ele pede o quê? A alternativa correta. Mas antes de tudo, eu preparei uma outra tabelinha pra gente memorizar melhor. Aonde na Constituição brasileira, o que que ele tem lá? Ele fala sobre, lá no artigo 12º ou 12, onde ele fala sobre os brasileiros que são nato e os naturalizados. Então, lá ele fala de cada situação que permite a classificação como brasileiro nato e naturalizado. Só que aqui eu vou falar primeiramente de quem? Os natos. Então, olha só quais são as condições para ser considerado como brasileiro nato.
Então, aqui nessa questão, ele leva muito em consideração aonde a pessoa nasceu. E aqui no caso, onde foi que a pessoa nasceu? No Brasil. Então, letra A, os nascidos no Brasil. Então, nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Então, se nasceu no Brasil, beleza, já é brasileiro. Só que desde que quem? Os pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país. Então, tá vendo aqui a exigência disso aqui? Nasceu no Brasil, beleza. Aí foi ver o pai. Se os pais são estrangeiros e se eles não estiverem a serviço do seu país, ele continua como brasileiro, só que como brasileiro nato. E aí, se você consegue memorizar isso aqui da letra A, você vai entender facilmente na letra B, porque ele vai inverter um pouco. Então, olha só, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe. Então, olha só, pode ser tanto pai ou mãe que brasileira. Aí, olha só como é que vai mudar. E um desses dois, eles têm que estar o quê? Desde que qualquer deles, olha só, qualquer um, seja pai ou mãe brasileiros, esteja a serviço de quem? Do Brasil. Então, o garotinho nasceu fora, só que tem um pai que trabalha a serviço do Brasil. Então, ele vai ser o quê? Um brasileiro nato, onde ele leva aqui em consideração aquele critério sanguíneo. E aqui em cima, ele leva o critério solo. Acho que é assim que se escreve, não tenho certeza. Desculpa se eu tiver errado. Mas ele leva, assim, dois critérios opostos, né? Vamos dizer assim. Mais uma vez, os que nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, sendo que estes não estejam a serviço do seu país. E a letra B, os nascidos no estrangeiro, só que o quê? De mãe ou pai brasileira, mas que eles estejam a serviço do Brasil. E aí, a última situação para ser considerado como brasileiro nato é o quê? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Então, isso daqui tem que contar com a registração, quer dizer, ou que seja registrado em repartição brasileira competente. Ou, então, olha só uma outra opção, venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo. Mas em qualquer tempo ou tem alguma idade a ser atingida? Então, ele diz aqui, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, olha só, a gente tem aqui 3 critérios para serem considerados brasileiro nato. E aí, como a gente falou do nato, agora a gente vai falar de quem? Dos naturalizados. Então, quais são os critérios aqui que são estabelecidos? Na letra A, ele diz o quê? Os que, na forma de lei, que é aquela lei dos estrangeiros, ele diz o quê? Que adquiram a nacionalidade brasileira. Então, a pessoa de fora, ele quer ser brasileiro, então ele vai ser naturalizado. Então vai ser um brasileiro naturalizado, que adquira a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa. Então olha só a importância do idioma aqui, da língua. Então da língua portuguesa, apenas residência por quanto? Por 1 ano ininterrupto e de idoneidade moral. Então, isso daqui seria a primeira situação que a gente tem que ter com o brasileiro naturalizado. A letra B aqui, ele fala sobre os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais do que de 15 anos ininterruptos. Isso aqui eu tenho até um exemplo, por exemplo, de um professor meu que era um alemão. Aí ele ficou mais de 15 anos aqui no Brasil. E aí ele requereu a sua nacionalidade brasileira. Então, você acha que ele é um brasileiro nato ou naturalizado? Seria brasileiro naturalizado. Por quê? Por conta do tempo que ele já mora aqui no Brasil, que é o que? Há mais de 15 anos. Ininterruptos. E além disso, ele ainda não teve nenhuma condenação penal. Então, olha só como é interessante a gente olhar aqui a Constituição. Desde que requeira a nacionalidade brasileira. E aí ele coloca aqui sobre os portugueses. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, aqui ele faz aquela relação de troca-troca do pessoal de outro país, por exemplo, aqui Portugal, com aqui o Brasil. E tratar um bem, o outro também vai tratar bem as pessoas. Então, mais uma vez, os naturalizados são aqueles que moram em países onde tem a língua portuguesa oficial, ele tem que ter apenas residência de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Assim também como os estrangeiros que moram mais de quanto tempo no Brasil? 15 anos. E além disso, ele não tem condenação
penal e desde que requeira a sua nacionalidade brasileira, ele será o quê? Um brasileiro naturalizado. Então, com isso, voltando na questão, bora lá o que é que ele diz em cada alternativa aqui. A letra A, ele diz sobre os brasileiros natos. Lembra lá dos natos, aonde pode morar, nascer no Brasil, mas que de pais que não estejam a favor do seu trabalhando, né, de acordo com o seu país, ou que nascidos fora, mas de pai ou mãe que estejam a serviço do Brasil. Então, olha só, sobre os brasileiros natos, o que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários dos países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e de anuidade moral. Você viu que ele confundiu tudinho, que ainda agora eu li isso aqui sobre a língua portuguesa, do ano ininterrupto e da anuidade moral. Isso aqui você acha que seria o brasileiro nato? Não, isso aqui é brasileiro o quê? Naturalizado. Acabei de ver isso aqui. A letra B, ele diz o quê? De maneira nenhuma, a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Então, aqui ele diz justamente esse tipo de informação, onde a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos de previsto nesta Constituição. Então, que tem mais um pouco mais na frente desse artigo aqui, do artigo 12, tem outras situações que podem estabelecer essa diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Então, o erro daqui seria de maneira nenhuma, né? Então, isso daqui não. Até porque, como eu falei ainda agora, tem casos, né? Casos específicos que podem gerar essa distinção. Aí, na letra C, ele fala sobre os nascidos no estrangeiro. Lembra do estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira? Então, está aparecendo com o caso de brasileiro nato, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são brasileiros natos. A gente acabou de ver lá na questão, não é? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Aí, na letra D, ele fala sobre: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Tem ressalvas? Bom, quando a gente olha lá na questão, na Constituição, desculpa, ele fala sobre a declaração da perda de nacionalidade do brasileiro. Onde essa perda de nacionalidade, ela pode ocorrer primeiramente por sentença judicial, só que além dessa hipótese, também há uma outra hipótese, que é essa de adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos onde a letra A, ele diz que do reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, e letra B, pela imposição de naturalização. Isso daqui sempre me lembra aquelas questões de jogador de futebol, onde o jogador de futebol foi trabalhar em outro país, mas aí imporam ele a mudar de nacionalidade. Então, esse daqui, ele continuando aqui, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanecer em seu território para o exercício dos direitos civis. Então, esse daqui é aquele típico caso, como eu falei, do jogador de futebol, que foi trabalhar em outro país. Então, aqui na letra dele, diz que será declarada a perda da nacionalidade brasileira para adquirir outra, sem ressalvas. Só que não, a gente tem aqui duas ressalvas aqui, dois casos diferentes, onde ele não vai perder a nacionalidade. Por quê? Por conta desse reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira e nem por imposição de naturalização, seja para trabalho ou mesmo para permanecer no seu território ou também para exercer direitos civis. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. E aqui ele fala sobre o artigo 37 da Constituição, que ele pedir para atribuir V para verdadeiro e F para falso. Então, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, certo? Prorrogável 2 vezes por igual período? Não, né? Quando eu falo desse tipo de assunto aqui, eu sempre faço essa regrinha aqui, olha só, 2 para 1. Porque é o quê? É a prorrogação até... É bom lembrar disso aqui, é até 2 anos com uma prorrogação. Então, olha lá, olhando na Constituição. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, isso daqui tá totalmente errado, porque ele diz aqui que a prorrogação é de 2 vezes, e não, né? É de uma única vez. Então, isso daqui já seria falso. O segundo item aqui, ele fala o quê? Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo e Poder Legislativo, conforme legislação específica. Então, utilizando o material que eu já produzi aqui, utilizando em um vídeo aqui que foi para o concurso da SEMAD, ele fala justamente sobre isso, que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. E aí, olha esse triângulo não, é esse imagem aqui que eu fiz aqui, onde sempre o Poder Executivo tem que estar superior a quem? Ao Legislativo e ao Judiciário. Então, isso daqui seria em relação ao quê? Aos vencimentos. Então, isso daqui seria uma forma da gente lembrar. O Executivo sempre tem que estar superior ao Legislativo e Judiciário. Então, quando volta lá na questão, ele fala o quê? Que os vencimentos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos do Poder Executivo e o Poder Legislativo? Bom, assim traduzindo aqui essa imagem, fazendo aquele mesmo triângulo aqui, onde lembra lá qual é o que tem que ficar em cima aqui? É o Executivo. E aí, quais são os outros poderes que sobram aqui? Seria o Legislativo e o Judiciário. Desculpa. É o Judiciário. Desculpa, gente. É porque eu tô estudando tanto que eu tô confundindo aqui as coisas. Mas é assim mesmo. É igualzinho aquela imagem que eu coloquei. É do Executivo acima do Legislativo e Judiciário. Só que aqui ele tá falando quem é que tá aqui em cima? Seria o Poder Judiciário? Não, né? O Executivo. Então, isso daqui estaria incorreta. E aí, o próximo item aqui, ele fala sobre as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Então, olha só, ele colocou um tipo diferente para o direito privado. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, quando a gente olha lá, ele fala justamente isso. Então, que as pessoas jurídicas de direito público, então, bora dizer assim, todo mundo, e as de direito privado, é qualquer direito privado? Não, são aqueles que são prestadores de serviços públicos. Então, isso daqui daquele assunto de responsabilidade objetiva. Então, porque essas pessoas, elas estão, de uma forma geral, representando o Estado. Então, quando causar, por exemplo, quando essas pessoas cometerem algum erro, fizerem alguma merda, o que vai acontecer? Quem é que vai responder por aquela lesão? Então, olha só, responderão pelos danos de seus agentes. Então, olha só, o Estado é que vai responder. Nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o quê? Segurado sempre tem alguma seguração para isso, que é o direito de regresso contra o responsável nos casos, seja de dolo ou culpa. Então, isso daqui está certíssimo aqui. Então, isso daqui seria o quê? Seria verdadeiro. E aí, por último, aqui ele fala que os atos de improbidade administrativa, lembra lá dos atos de improbidade administrativa, importarão o quê? A suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, olha lá, os atos de improbidade administrativa importarão em várias penalidades. Uma delas é a suspensão de direitos políticos. Então, bate aqui nessa primeira item aqui que ele fala, que vão importar na suspensão. O segundo, ele fala sobre a perda da função pública. Então, perda da função pública. Então, o segundo aqui, terceiro, desculpa, a indisponibilidade dos bens. Bora ver. Indisponibilidade dos bens. E por último, o quê? Ressarcimento ao erário. Então, ressarcimento ao erário. Então, olha só, as penalidades aqui foram tudo certinho. Aí, na forma da gradação previstas em lei, sem prejuízo à ação penal cabível. Então, tá tudo igual. Então, essa última aqui seria o verdadeiro. Então, a gente verificou lá, né, que tem as duas primeiras eram o quê? Falso, falso. E essas duas últimas eram verdadeiras. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra C. E aí, já finalizando essa parte de constitucional, ele fala o quê? Identifique entre as hipóteses abaixo qual hipótese não constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Então, ele quer o quê? Que não esteja na Constituição, a que não esteja lá como hipótese. Então, seria o quê? A incorreta. Então, olha só como é que ele vem cobrando as questões. Então, bora lá ver o que não está lá na Constituição. Na letra A, ele fala sobre a remuneração do serviço extraordinário superior, no qual, no mínimo, em 50% a do normal. Bom, lá na Constituição ele diz justamente isso da parte dos direitos
dos trabalhadores rurais e urbanos. A remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo de 50% a do normal. Isso daqui tem bastante no regime jurídico. Quem estuda bastante já viu bastante isso daqui sobre essa remuneração. Então, a letra A, o que ela estaria correta, porque ela está lá como hipótese na Constituição Federal. E aí, na letra B, ele fala sobre a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa ou culposa. Então, lá ele fala sobre a Constituição. A proteção do salário na forma da lei, constituindo-se crime sua retenção dolosa. Então, olha só, ele vem falando só de apenas uma hipótese, e é o quê? O dolo. E aqui ele vem falando da dolosa, então tá correto, só que ele vem colocando qual outra hipótese? Culposa. Então, essa daqui estaria incorreta. Então, a alternativa incorreta dessa questão já seria a letra B. E aí, na letra C, então tá tudo correto essas duas últimas, mas a gente vai ver mesmo assim. Na letra C, ele fala sobre participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Aí ele fala na Constituição justamente isso. E a participação nos lucros ou nos resultados ou desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, e participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então, isso daqui é uma hipótese que está lá no artigo 7º. E aí, por último, aqui ele fala sobre o 13º. O 13º salário com base em quem? Na remuneração integral ou no valor da aposentadoria? Bom, ele fala sobre o 13º, ele tem base em quê? Na remuneração integral, ou seja, do ano todo, ou no valor da aposentadoria. Então tá igualzinho, né? Então, isso aqui que a gente viu tá incorreta na letra B. Bom, a próxima questão, ela diz assim: acerca da classificação dos atos administrativos, julgue as assertivas abaixo para ao final escolher a sequência correta. Então, é aquela questão de verdadeiro e falso. Então, no primeiro item, ele diz assim: o ato de gestão, então essa daqui seria a palavra principal daqui. Os atos de gestão, no que se refere às prerrogativas com que atua a administração, seriam os praticados pela administração com todas as prerrogativas e privilégios de autoridades impostos unilateral e coercitivamente a quem? Ao particular, independentemente do quê? De autorização judicial, sendo regidos por um direito especial, exorbitante do direito comum, porque os particulares não podem praticar atos semelhantes, a não ser por quê? Por delegação, por poder público. Bom, isso daqui é um tema bem novo, assim, vamos dizer, para mim. Então, olha só, eu procurei esse daqui e encontrei essas classificações de atos administrativos quanto ao objeto. Então, lá tem dois tipos de atos, onde os atos são de impérios e os atos de gestão, que é isso aqui que ele falou lá na letra A. Mas aí a gente vai ver cada uma delas aqui, a característica específica. Então, os atos de império, então eu sempre gosto de trabalhar com esse significado das palavras e tudo, né? Então, essa ideia de império dá o quê? Vamos dizer, de supremacia, de poder, de, vamos dizer, só ele é que pode. Então, bora lá. Os atos de império são praticados com supremacia, então olha só, supremacia, aquele que se acha melhor que todos, né? A supremacia em relação a quê? Em relação ao particular e ao servidor. Tá entendendo a ideia desse aqui? Então, impondo seu obrigatório cumprimento. Então, como esse ato é de império, lembra de império? É o cara, é ele que é o supremo a todos. Então, essa ideia da primeira alternativa lá que a gente acabou de ver, ela não seria o ato de gestão, ele sim seria o ato de império. Então, só colocando aqui, não seria ato de gestão, seria ato de império. Então, esse daqui já estaria incorreto. Então, colocar aqui falso. Mas aí, então, olhando o ato de gestão, que é isso que ele citou lá no item 1, ele diz que é praticados em igualdade. Então, olha só a diferença, né, pessoal? Então, enquanto um é com supremacia, o outro é com igualdade, respeitando todos. É aquela ideia de democracia, vamos dizer assim. Então, praticados em igualdade de quê? De condição com o particular. Então, a gente percebe aqui que sempre a relação aqui, que ele sempre fala aqui, é em relação a quem? A administração pública com o particular. Então, com isso, em condição com o particular, ou seja, sem usar de suas prerrogativas sobre o destinatário.
Então, isso daqui é uma classificação em relação ao objeto, onde ele tem dois tipos de atos, de império e de gestão. Império já vem aquela palavra de supremacia, enquanto os atos de gestão é de igualdade. E aí, quando ele fala aqui na questão, todinho, olha só, como ele fala que é acima de todos, então esse aqui é um ato de império. Então, o primeiro item já seria falso. E aí, no próximo item aqui que ele fala, então, quanto à formação de vontade, o ato complexo é o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é um instrumental e em relação ao do outro, que edita o ato principal. Então, ele está falando que o ato complexo ele envolve, vamos dizer, duas vontades. Uma em que ela é instrumental, enquanto o outro ele é o que edita o ato principal. Então, olhando um pouco sobre isso aqui, a gente verifica que quanto ao ato de formação, a gente tem o simples, a gente tem o complexo e tem também o composto. O simples já diz a palavra, simplicidade. Quando a gente fala de simples, dá a ideia de quantos? De um, aonde ele é apenas um. Então, nasce da manifestação de vontade de um órgão. Mas olha só, tu tem que prestar atenção que esse um aqui, ele está representando, vamos dizer, uma coletividade, onde essa coletividade pode ser um colegiado ou também pode ser unipessoal. Então, esse único é nesse sentido aqui, não de único assim, vamos dizer só um e acabou. Não. Então, além disso aqui, desse tipo de manifestação de vontade de um órgão, ele também pode ser o que? A vontade de um agente de administração. De administração. Lembra lá que a agente de administração ele tem esse poder e o dever de representar o Estado? Então, qualquer ato dele pode ser considerado como um ato simples. E aí a gente tem o segundo ato complexo, que eu sempre lembro lá do professor Thales, eu não sei se vocês já viram, ele é de direito administrativo. O cara é muito bom, vale a pena assistir os vídeos dele no YouTube. E ele, se não estou enganado, é do estratégia, mas ele é muito bom assim, vai explicar a parte de direito administrativo. Então, o complexo sempre vem naquela ideia, vamos dizer, dessa palavrinha aqui. Quem tá vendo isso aqui vai entender direitinho. Então, olha só, o ato complexo é o quê? Ele nasce da manifestação da vontade de quê? De mais de um órgão ou agente administrativo. Então, olha só, tá vendo que aqui ele precisa de dois órgãos ou até mais de dois órgãos? Então, para quê? Para que no total sai apenas uma manifestação de vontade, ou seja, eles vão se tornar em um. E aí a gente tem também um ato composto. Então, o ato composto é o quê? Ele nasce da manifestação da vontade de um órgão ou agente, mas depende de quê? Afinal, ele é composto, então ele tem que ter um acessório lá junto com ele. Então, ele depende da outra vontade, que ratifique para produzir efeitos e tornar execuível. Então, olha só, essa foi a ideia que ele falou lá no item que a gente viu, onde ele tem aqui essa relação de um órgão que é instrumental e o outro que edita. E aí você acha que é o ato complexo? Não, seria o ato composto. Então, essa alternativa aqui estaria certa ou errada? Errada, né? Então, seria F de falso. O terceiro item aqui, ele diz que quanto à execuibilidade, o ato imperfeito, então agora o ato imperfeito é o que está sujeito à condição ou termo para que comece a produzir efeitos. Então, quanto à execuibilidade, a gente tem os atos perfeitos e o imperfeito. E ainda tem mais uns outros, só que esse aqui é mais, vamos dizer, os mais importantes que a gente encontra em concurso público. Então, já diz o nome, perfeito. Então, ele é perfeito em tudo, não tem o que reclamar dele, não é? Então, o que é o ato perfeito? Aqueles que já existem para o mundo jurídico, que já completaram todo o seu ciclo de formação, estão em condições de produzir efeitos com aptidão plena para tanto. Então, ele é perfeito, né? Por que eu vou reclamar de um perfeito, né? Então, quando a gente vem falar do imperfeito, já é totalmente o oposto do perfeito. Aqui nem aquela questão que a gente viu, né? De elegibilidade e de inexigibilidade. Então, olha só, os imperfeitos são os atos que não têm aptidão para produzir efeitos jurídicos, visto que o seu ciclo de formação não está completo. O ato que pode ser considerado imperfeito quando não preencher todos os requisitos ou formalidades que a lei exige, além de outros fatores substanciais. Então, quando ele fala aqui que o ato imperfeito é o que está sujeito à condição ou termo para que comece a produzir efeitos, está totalmente certo. Afinal, ele vai precisar ser melhorado e ele não completou o seu ciclo, vamos dizer assim,
de vida. Então, o terceiro item aqui seria verdadeiro. E aí, quanto aos efeitos, por exemplo, o ato declaratório é aquele pelo qual a administração apenas atesta ou reconhece determinada situação de fato ou de direito. Então, com isso, quanto aos efeitos, o que a gente consegue descobrir aqui? Que há 3 tipos de atos: constitutivos, declaratórios, que é isso que ele fala lá no item, e enunciativos. Então, constitutivos são aqueles que criam, modificam ou extinguem direitos. Então, olha só um exemplo disso: a revogação do ato administrativo ou aplicação da sanção ao servidor. Lembra lá qual é o poder que advém dessa aplicação de sanção ao servidor? Se você lembrar, comente aí que eu quero ver. Então, atos declaratórios, eles declaram que a existência das situações jurídicas pré-existentes ou reconhecem direitos. Exemplo, edição de atos vinculados, licença para construir ou uma licença profissional. E por último, a gente tem os atos enunciativos, vai enunciar. Então, atestam determinados fatos ou direitos, bem como envolve eventualmente, por exemplo, juízos de valor. Então, um exemplo de atos enunciativos, afinal ele vai enunciar esse fato, é o quê? A certidão de tempo de serviço, os pareceres de juízos do valor dos agentes públicos. Então, com isso, quando a gente volta lá na questão, ele diz que ele apenas atesta ou reconhece determinada situação? Não, né? Como a gente acabou de falar, não é esse tipo de ato que ele faz essa atestagem ou reconhece, e sim um ato enunciativo. Então, estaria incorreto isso aqui. Então, de acordo lá com o que a gente viu lá, a sequência correta dessa questão aqui seria qual? Seria a letra A. Falsa, falsa, verdadeira e falsa. E mais uma questão de atos administrativos, ela diz assim: mesmo que seja emitida por um órgão coletivo, tem apenas uma manifestação de vontade. Olha só, uma. Lembra lá do uma, da simplicidade e tudo? Então, estamos falando de qual classificação dos atos administrativos? Lembra lá que a gente viu apenas um? Que seria da simplicidade? Então, seria qual? Seria a letra D. Esse tipo de ato aqui seria o simples. E aí, já finalizando com questões de contratos administrativos, assinale a alternativa correta. A letra A ele diz assim, que a administração pública pode alterar unilateralmente seus contratos para melhor atender o interesse público. Afinal, ele tem aquela supremacia, vamos dizer assim, respeitados os direitos dos contratados, isso devido à sua características de mutabilidade. E isso está justamente lá no artigo 58 da Lei de Licitação, a 8666, onde a administração pública tem esse poder aqui sim de mostrar, sabe? Só que, claro, sempre respeitando o direito dos contratados. Então, esse daqui já seria o quê? A nossa alternativa correta. E aí, na letra B, ele diz que nos contratos administrativos, assim como nos contratos civis, deve existir uma isonomia, ou seja, uma igualdade entre as partes, para que haja prejuízos ou aos administrados. Então, verificando isso daqui, lá na lei, a gente verifica que nos contratos administrativos não há equilíbrio entre partes, ou seja, não há essa isonomia, não há essa igualdade. Por quê? Como acontece nos contratos firmados sobre o regime de direito privado, ou seja, por exemplo, de contratos civis. Salienta-se que a administração pública pode utilizar as cláusulas exorbitantes com o objetivo de atender o interesse público. Então, você verifica que esse daqui seria um certo complemento da letra A, porque como a gente viu na letra A que a administração pública ela pode ter um comportamento unilateral por conta da cláusula exorbitante, então isso daqui já nos declara que no contrato administrativo não há uma isonomia, uma certa isonomia, como todo mundo espera, né? Porque a administração pública pode fazer isso aqui, simplesmente pode mudar as coisas. Então, a letra B ela está incorreta. E aí, na letra C, ele diz que nos contratos administrativos não pode haver cláusulas exorbitantes. Opa, a gente percebeu ainda agora, não foi? Pois garante prerrogativas excepcionais a uma das partes. Então, olha só, os contratos administrativos possuem sim essas cláusulas exorbitantes que a gente acabou de ver. Que é isso que dá, vamos dizer, aquela ferramenta para que a administração possa atuar unilateralmente. Encontra-se nos artigos 58 que a gente acabou de ver na letra A. Que é o quê?
Só explicando mais um pouco sobre essas cláusulas exorbitantes, que é a modificação unilateral, a rescisão unilateral, é a fiscalização, é as sanções ao contratado e a ocupação provisória. Então, isso tudo aqui seria exemplos de cláusulas exorbitantes. E aí, na letra D, ele fala o quê? Que os contratos administrativos são unilaterais, ou seja, criam obrigações apenas para os administrados, como forma de garantir a preservação do interesse público. Bom, isso daqui ele tá meio que confuso. Então, olha lá, no artigo 2º dessa mesma lei de licitação, a 866, ela pode ser entendido como contrato que o contrato é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e quem? O particular, em que haja um acordo de vontades para a formação do quê? De vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então, a gente vê que nessa questão aqui, o erro pode ser esse daqui, que é unilateral, e sim o quê? Bilateral. Até porque está da administração pública e o contratado, que geralmente é um particular. Então, com isso, a gente finaliza aqui a revisão para o concurso de Moju e desde já desejo uma boa prova para vocês.